Boa noite aos amigos e amigas do canal YouTube. Estamos estudando o capítulo 54 da parte C, versículo 11, né? Calcula-se todos os resultados obtidos para se analisar a produção do que é feito, de maneira que o que se faz, na aparência, não surte efeito nos resultados esperado e desejado. No oculto há. Versículo 11, repetindo. Calcula-se todos os resultados obtidos. Calcula-se todos os resultados obtidos para se analisar a produção do que é feito. Calcula-se todos os resultados obtidos para analisar a produção do que é feito, de maneira que o que se faz, na aparência, não surte efeito nos resultados esperados e desejados. No oculto há. Versículo 12. O resultado indesejado são praticados pelos malfeitores, adversários dos que criam. O resultado desejado são produzidos pelos benfeitores, amigos dos que criam. Versículo 12, repetindo. O resultado indesejado, porque a fé, irmão, ela incorpora tanto os resultados desejados como indesejados, né? Porque é uma batalha que está travada, né? E numa batalha não acontece só os resultados desejados, né? E sim depois da vitória, sim, né? Os resultados indesejados são praticados pelos malfeitores, adversários dos que criam. Então, em uma batalha existe o bem e o mal, né? É uma batalha espiritual, que o bem está lutando com o mal. E na batalha espiritual, o bem só pratica o bem, e o mal procura praticar o bem e o mal, né? Porque hoje nós vivemos uma sociedade que o bem está associado ao mal, né? E essas pessoas dessa sociedade, eles vão fazer o bem e o mal. O bem para enganar as pessoas e o mal para poder intimidar as pessoas, né? Já as pessoas do bem, eles só podem fazer o bem, então eles vão gerar uma nova sociedade separada do mal. Porque eles combatem o mal com o bem. Essa é a batalha espiritual, né? Só que no momento que você começa a combater o mal com o bem, vai haver resultado indesejado, assim como ocorreu com Jesus, por exemplo, né? E esse império que venceu Jesus, ou seja, que matou ele se encontra na terra até hoje, né? E essa batalha é justamente para aniquilar esse império, né? Mas durante a batalha, né, ele vai procurar fazer o mal como fez a Jesus, né? Mas a diferença é que Jesus já não se encontra aqui, e sim lá no céu, né, controlando os seus servos aqui na terra, né? Então nós temos um herói, digamos assim, como rei, que não pode morrer mais. Essa é a nossa vitória, irmão, né? Do outro lado, os personagens morrem, mas do lado de cá, o Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, ele não pode morrer. Ou seja, nosso Senhor não pode mais ser morto pelos malfeitores, né? Os resultados indesejados são praticados pelos malfeitores, adversários dos que criam. Os resultados desejados são praticados pelos benfeitores, amigos do que crê. Então nós temos amigo, né? Entre aspas, é claro, né? Porque de repente nosso amigo pode se tornar nosso inimigo, né? Porque nosso amigo verdadeiro é Cristo. Esse não nega a sua fidelidade, porque ele não tem parte com o mal. Agora, aquele que se apresentar como nosso amigo aqui, não é confiável, né? Que de repente ele pode ser o inimigo, né? Versículo 3. A vontade do inimigo é o desejo maligno dos demônios contra os defensores do bem, que podem até se realizar, mas sob o controle do Altíssimo. Versículo 13, repetindo. A vontade dos inimigos é o desejo maligno dos demônios. Então, a vontade dos inimigos é o desejo maligno dos demônios contra os defensores do bem. Então, a vontade do inimigo é o desejo maligno, que é o mal, né? E eles ficam contra os defensores do bem, que podem até se realizar, mas sob o controle do Altíssimo.
Pode até se realizar, né, o mal, mas sob o controle de Deus, ou seja, é o que Deus permitir somente. Porque Deus está lá em cima, através de Jesus, controlando tudo, né? Versículo 14, porque a vontade própria proveniente do mal ou do bem está submissa ao comando superior de Deus, e tudo porventura venha a ocorrer faz parte dos seus planos, e tudo contribui para o bem dos que crêem. Versículo 14, repetindo, porque a vontade própria proveniente do mal ou do bem, porque a vontade própria proveniente do mal ou do bem está submissa ao comando superior de Deus. Então Deus ele está acima do bem e do mal, irmão, né? Lembrando que Deus somente fica acima do bem e do mal para quem coloca ele acima do bem e do mal. Por exemplo, se você serve um Deus, tipo o dinheiro, né? Se seu Deus é o dinheiro, você não colocou Deus acima do bem e do mal, e sim o dinheiro. Então seu Deus verdadeiro não é o Deus verdadeiro, né? Ou não o Deus verdadeiro. O seu Deus é o diabo, né? Então somente consegue servir o Deus verdadeiro quem coloca ele acima do bem e do mal, né? E aqui a gente fala, porque a vontade própria proveniente do mal ou do bem está submissa ao comando superior de Deus. Lembrando que nós fazemos esse raciocínio aqui, por quê? Porque nós colocamos Deus acima de tudo, né? Então nós já apontamos o nosso Deus que está acima de tudo e de todos, né? Mas nem todo mundo pode fazer esse raciocínio, né? Por quê? Porque ele não coloca Deus acima de tudo, e sim outras coisas, tipo o dinheiro, né? Então, para eles não podem colocar Deus acima de tudo. Então, somente nós que colocamos Deus acima de tudo, se você também coloca, pode usar esse raciocínio. Porque a vontade própria proveniente do mal ou do bem, a vontade própria proveniente do mal ou do bem, está submissa ao comando superior de Deus. Está submissa ao comando. Por que a gente fala isso? Porque a gente crê que realmente é isso. Mas não é todo mundo que crê, né? Porque tem muitos que colocam o dinheiro acima do próprio Deus, né? Já nós cremos que Deus está acima do bem e do mal. E tudo que porventura venha a ocorrer, olha, veja aqui a fé, ó. Não é todo mundo que tem essa fé aqui, não. Faz parte do seu plano e tudo contribui para o bem dos que crê, né? Então a gente não tem medo do que possa acontecer, porque o que acontecer faz parte do plano de Deus, irmão, né? Por que a gente tem esse raciocínio? Porque a gente crê nele. Não acontece nada que não fosse com a permissão dele, né? Então, se acontece o mal com alguém ou com fulano, é com a permissão de Deus. Então, nós temos que conscientizar disso, né? E não é por isso que a gente vai deixar de confiar nele, né? Porque você pode ver que Deus ele é tão bom que muitas coisas que está para acontecer comigo, que não é boa, ele me avisa. Ele me avisa em sonho. E aí, quando é uma coisa que eu não quero que aconteça, eu vou lá e intercedo por ele. Intercedo para que ele possa mudar isso. E ele muda, né? Porque é uma coisa que vai se realizar, irmão. Ele avisa a pessoa. Por quê? Porque a gente tem uma parceria com ele. Ele avisa para ver se a gente concorda ou não. Se a gente não concordar, interceder por ele, ele age a nosso favor, né? Porque nós cremos que ele está acima de tudo, do bem e do mal. Eu sempre creio assim, quando as pessoas dizem que você vai sofrer isso, não vai conseguir isso, que não já ouvi, né? Isso que eu não vou conseguir lançar essa moeda privada. Eu creio em Deus que eu posso conseguir sim, né? Eu creio em Deus, né? Porque faz parte do plano dele essa moeda, para vir para o povo dele usar. Porque muitos dos crentes aí estão fazendo coisa errada para poder ter acesso à moeda suja do governo, irmão, né? A pessoa não pode buscar Deus, não pode se santificar, porque o poder financeiro não financia esse tipo de comportamento, né? Já que a nossa moeda aí, a pessoa vai ter que buscar Deus, vai ter que orar, vai ter que jejuar para ter acesso a ela, né? Então eu creio em Deus, né? Vamos repetir o versículo 14. Porque a vontade própria proveniente do mal ou do bem está submissa ao comando superior de Deus. E tudo porventura venha a ocorrer, faz parte dos seus planos. E tudo contribui para o bem dos que crêem. É o bem, porque Deus, se Ele quer meu bem, por que eu vou temer o que possa acontecer?
E se ele está no controle, por que, que eu vou ter medo do que pode acontecer? Deixa que venha, né? Deixa que venha o que tiver que vir, vem com a permissão dele, porque ele está no controle de tudo, né? E aí, quando eu vejo que vem um mal contra mim, eu vou interceder a ele me livra, claro, né? Porque ele está no controle, né? E ele me avisa justamente para isso, né? Para que ele possa me dar o livramento. Aí eu vou lá, oro, intercedo e ele me livra. Ele me salva porque eu creio nele, né? E aí o inimigo fica desesperado porque Deus livra a gente, né? Porque a gente confia nele, irmão, né? Tem que confiar. E a partir do momento que a gente confia que ele está acima do bem e do mal, ele opera dessa maneira para você. Agora, se você não crê, ele não vai operar dessa maneira, não, né? É operar de outra maneira, porque você está colocando outro Deus substituindo ele, né? Versículo 15, vamos ler até o 15. Quando realmente se crê, não significa a realização de seu próprio desejo, mas de tudo que se espera, seja o mal ou o bem. Pois a vontade primeira a ser realizada é de quem é confiado, não de quem crê. Versículo 15, repetindo. Quando realmente se crê, não significa a realização de seu próprio desejo. A quem dera, irmão,